Olá pessoal, vamos aqui mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula é dúvida de vários alunos inscritos no canal da Universidade da Elétrica. Me perguntaram o seguinte: eu tenho um determinado condutor de fase e eu resolvi utilizar a seção do condutor de terra inferior à seção do condutor de fase. O que pode acontecer? Imagina vocês com uma carga, essa carga drena uma corrente de 30 amperes e a seção do condutor para essa carga de fase, a seção do condutor de fase é 6 milímetros. E eu resolvo colocar um condutor de proteção, um condutor de terra de 1,5. O que pode acontecer? O condutor de terra tem função de descarregar tudo quanto é de ruim da instalação para o terra, ou seja, toda fuga de corrente vai para o terra. E o que pode acontecer quando a seção é inferior? O que vai acontecer, o que pode acontecer é a ruptura do condutor de terra. Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, prestem bastante atenção nessa aula. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. E a aula de hoje é para responder essa dúvida de vários alunos que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica. O condutor de neutro com seção menor do que o condutor de fase, o que pode ocorrer? Então, é estabelecido pela 5410 de 2004 os valores da seção do condutor de proteção, o PE, que é o condutor de terra. Se eu utilizar uma seção menor, o que pode ocorrer? Primeiramente, vamos estabelecer quais são as seções dos condutores de terra, de proteção. Segundo a tabela 58 da NBR 5410 de 2004, se a seção dos condutores de fase for menor ou igual a 16 milímetros, a seção do condutor de proteção é igual à seção dos condutores de fase. Então, você tem uma instalação elétrica com condutor de 1,5. Qual é a seção do condutor de terra? 1,5. Você tem uma instalação elétrica com condutor de 16. Qual é a seção do condutor de terra? Pela 5419, também será de 16 milímetros. Se a seção do condutor for maior do que 16 milímetros, menor ou igual a 35, a seção do condutor de proteção vai ser igual a 16. Para seções maiores do que 35 milímetros, a seção do condutor de proteção é a metade do condutor, da fase. Bom, e o que ocorre se eu escolher a seção menor? O que pode ocorrer se a seção do condutor de proteção for menor que o especificado? A função do condutor de proteção é, por exemplo, para escoar corrente de fuga. Vamos admitir um chuveiro com seção de 6 milímetros, logo, pela 5410, qual deve ser a seção do condutor de proteção? 6 milímetros. Vamos admitir que nós vamos utilizar uma seção do condutor de terra 2,5. Isso está incorreto. Por quê? A corrente que circula no condutor de fase é 29,5. Se você tiver uma fuga dessa corrente para o condutor de terra, o condutor de terra não suporta essa corrente. Então, pode acontecer o rompimento do condutor de proteção, ou seja, rompimento do condutor de neutro. Isso significa, com uma fuga de 29,5 para o terra, o condutor de terra vai aquecer, podendo até romper. Se tiver corrente de fuga num condutor de 1,5,
Se eu escolher aqui para esse chuveiro um condutor de 1,5, ele não vai suportar, pois a corrente é superior àquela estabelecida no condutor de 1,5, que é 16 amperes. Então, quando se coloca para as instalações elétricas até 16 milímetros, quando se coloca o condutor de terra menor do que a seção dos condutores de fase, isso pode provocar a ruptura do condutor de terra. Portanto, a seção deve acompanhar a tabela 58 da NBR 5410. Ok, pessoal? Então, aqui tem um descritivo da 5410, né? E simplesmente é o que reflete aquela tabela. Se escolhermos um condutor de proteção menor do que o condutor de terra até 16 milímetros, por exemplo, isso pode provocar a ruptura do condutor de terra. Então, portanto, seguimos as recomendações da 5410, utilizar sempre a seção dos condutores conforme a tabela que eu apresentei. Obrigado e fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.